concluir essa mensagem e deixar para você algo que veio do céu sobre a minha vida e que tem me ajudado e que tem me levado a liberar o Espírito Santo sobre a minha própria vida e sobre a vida de milhares de pessoas. E é isso que vai acontecer com você. Você vai pegar essa chave que eu vou passar para você agora e você vai liberar o Espírito Santo primeiro sobre a sua vida. Você vai experimentar mais do Espírito Santo. E você vai liberar o Espírito Santo sobre a vida de milhares de pessoas que necessitam. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7 diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Ou seja, há uma sabedoria de Deus. Há uma revelação de Deus, que o apóstolo Paulo diz que estava oculta nos tempos passados, que é a sabedoria de Deus ali com os profetas, aquilo que Deus revelou a Moisés, aquilo que Deus revelou a Davi, aquilo que Deus revelou a Elias, revelou a Abraão e a todos da igreja dos primogênitos, da igreja primitiva, ali da igreja do Velho Testamento. Todos aqueles homens tiveram um vislumbre da sabedoria de Deus que viria na realidade em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo fala assim, que a sabedoria de Deus, que outrora estava oculta em mistério, Ele agora nos revelou para a sua própria glória. E ele continua assim, sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muitas vezes nós conhecemos esse versículo no secular, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas às vezes nós relacionamos esse versículo a bênçãos, a deleites dessa vida, e não é isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Não é algo relacionado a bênçãos do Senhor, não é algo relacionado a coisas materiais dessa vida. O apóstolo Paulo está expondo coisas espirituais com a igreja de Coríntios e com nós hoje, a igreja do Senhor. E ele continua dizendo, aqui está a chave do versículo, mas ele fala de algo que estava oculto dos olhos humanos, os ouvidos nunca ouviram. Ele está falando de algo que jamais penetrou no coração humano, que é o propósito que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O apóstolo Paulo está falando assim, isso está oculto. Os olhos nunca viram, jamais penetrou no coração, nunca foi ouvido isso. Mas Deus não deixou isso em oculto. Ele continua no versículo assim, 10. Mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual do homem sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Aleluias. Você está vendo o que o apóstolo Paulo está falando? As coisas de Deus, querido, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E tudo isso que Deus tem preparado para mim, para você viver, o chamado, o propósito, aquilo que você veio para essa terra. Há um propósito de Deus para você fazer algo para Ele nessa terra. Você não veio aqui por acaso. Você não está aqui nessa terra por acaso. Deus tem um propósito para você. E o que vai te manter você vivo é o propósito que Deus tem para você. Você não vai deixar essa terra de cumprir o seu propósito. Em nome de Jesus Cristo. Entenda isso. Deus pagou um preço para mim e para você. E Ele estabeleceu um propósito para mim e para você. E você tem que viver esse propósito. Você precisa entrar dentro do plano de Deus para você. E isso está oculto em mistério. Seus olhos nunca viram, seus ouvidos nunca ouviram. Jamais penetrou no seu coração aquilo que Deus tem para mim e para você. Mas Ele nos tem revelado pelo seu Espírito. Porque está em mistério. Abra rapidamente para nós encerrarmos essa ministração em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Nós falamos aqui que Jesus falou, eu tenho muita coisa para dizer para vocês agora, João 16, 12, mas vocês não vão suportar. Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará toda a verdade. Há um mistério na criação. As coisas foram criadas, os animais, as coisas dessa terra, como Deus criou Adão, Eva,
Ali, o que aconteceu no Jardim do Éden, havia uma pessoa ali testemunhando tudo isso e vendo tudo isso, o Espírito Santo. Foi ele que revelou a Moisés, por isso que Moisés escreveu o livro de Gênesis, ele escreveu ali o livro do Evangelho, ali o Êxodo, Números. Foi o próprio Espírito de Deus que revelou esses mistérios a Moisés. E se você quer ter um entendimento daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus projetou para a sua vida, porque eu quero dizer algo para você, você não é um projeto humano, você não é um projeto da sua família, você não é um projeto nem mesmo de uma igreja, você é um projeto de Deus. E só Deus pode te encaminhar e te guiar para dentro desse plano, desse projeto, e ninguém mais. E agora eu vou te deixar essa chave, ou seja, essa ferramenta que vai te levar para dentro do propósito de Deus, para dentro da liderança do Espírito Santo. Meu querido, o que você mais precisa é ser guiado e liderado pelo Espírito Santo. Eu necessito da liderança do Espírito Santo, e você necessita da liderança do Espírito Santo, porque Ele é o mestre da nossa nova natureza. Aleluias. Em 1 Coríntios 14, 2, o apóstolo Paulo fala como revelar esse mistério, que outrora esteve oculto. Diz assim: pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Aleluias. O dia que eu entendi essa palavra, que Deus tinha um chamado para mim, que Ele me enviou a pessoa do Espírito Santo para me ensinar toda a verdade. Eu estava muito confuso, estava mesmo. Os homens me confundiram, essa vida me confundiu. Eu queria servir a Deus, mesmo. Eu era um jovem e tinha apenas 16 anos de idade. Eu queria servir ao Senhor com todo o meu coração. Eu queria não mais ser atraído pelas coisas desse mundo. Eu queria viver o Evangelho do reino de Deus. E eu experimentei muitos métodos, mas nenhum funcionou. E cada vez mais eu ficava frustrado. De repente, eu tive uma experiência com o Espírito Santo, no fundo da minha casa. E então eu entendi. E o Espírito Santo mesmo falou: pega a Bíblia que você tem na sua casa e eu vou te ensinar. E ali começou a sala de aula do Espírito Santo. E sabe como que foi que eu tive essa experiência viva com o Espírito Santo? Um homem de Deus ministrou sobre a minha vida e me disse: vai para sua casa e começa a orar em línguas. Essas línguas aí que você não entende, você não vai entender, porque é uma oração misteriosa, umas palavras em mistério, é uma linguagem formada pelo próprio Espírito Santo no seu espírito. E Deus te deu essa língua, essa oração perfeita, para você orar o plano de Deus para a sua vida, que hoje está em mistério. Então eu comecei lá no fundo da minha casa. A minha mente questionou, querido. A minha mente me questionou. Você não está entendendo nada. O diabo veio e falou: você está inventando isso. Não existe isso. Mas eu com fome de Deus, eu querendo não mais ser o mesmo, e eu querendo profundamente descobrir o sentido da minha vida. Por que eu vim para essa terra? Eu queria saber o sentido. Eu não me conformava apenas ser um crente e ir todo domingo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço. Isso não me satisfez. Não me satisfez. Eu queria mais. Eu sabia que tinha mais. Eu sabia que se a sombra de Pedro curou enfermos, se uma pregação dele converteu 3.000 pessoas, por que eu teria que me conformar por tão pouco? Por quê? Não. Mas o meu coração não se conformou. Porque eu tinha uma fome, uma sede de Deus no meu coração. Eu queria saber o objetivo de eu estar nessa terra. E o dia que eu me entreguei a essa oração, a Bíblia fala, em Judas 20, vós, porém, amados, edificando-vos a vós mesmos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala em Coríntios: eu dou graças ao meu Deus, que eu falo em línguas, mais do que todos vós. Foi por isso que Paulo descobriu o plano perfeito que Deus tinha para a vida dele. Que outrora ele era um homem religioso, ele era um homem que matava por causa da sua religião, e ele pensava segundo aquilo que ele tinha aprendido, que ele estava certo.
que ele estava fazendo algo certo, que Deus estava provando que ele estava fazendo. Mas quando ele teve um